O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem, por finalidade, a divulgação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos vocês que nos assistem. Nosso convidado de hoje está sempre colaborando com o nosso programa na divulgação de nossa doutrina. É Luiz Cláudio Alfradique, que vem lá de Niterói, do GEPAR, Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação, lá em Niterói. E está nos trazendo um tema bastante interessante, a importância da infância. Luiz Cláudio, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui em nosso programa. Estamos sempre solicitando a sua vinda, porque realmente é sempre um programa especial, que os nossos amigos que nos assistem gostam muito e acabam nos cobrando. Nós é que agradecemos, é com muito carinho que a gente sempre retorna ao programa, um programa que tem nos surpreendido sempre pela divulgação e sempre será com carinho que estaremos aqui. Para dar a nossa pequena contribuição. Muito obrigada, Luiz Cláudio. Esse tema é bastante interessante, né? A importância da infância. Nós espíritas, nós cremos na reencarnação. O que é essa etapa na existência do espírito, Luiz Cláudio? É uma etapa bastante importante, haja vista que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, a nossa verdadeira vida. A reencarnação é a dádiva divina através da qual Deus permite que retornemos à carne nesse nosso planeta de provas e expiações para colocar em prova aquilo que estamos aprendendo entre uma encarnação e outra, colocar em prova verdadeiramente para ver se estamos aprendendo, se acertamos, assim como as expiações dos erros cometidos no passado, em relação a tantas outras pessoas que nos cercam. Desta forma, Deus permite que retornemos à convivência social, com muitos dos nossos afetos, muitos dos nossos desafetos. Deus, na sua sabedoria infinita, nos retira a lembrança do passado enquanto estamos encarnados. Assim, estaremos ali, por vezes, convivendo, até mesmo debaixo do mesmo teto, com os nossos amores e com inimigos do passado, para que com a força do amor a ser desenvolvido, possamos estar expulsando ódios e mágoas antigas, transformando em amor. Assim é uma etapa muito importante na nossa existência espiritual. É verdadeiramente a nossa escola. E a cada vez que estamos vindo, estamos tentando sempre passar de ano e caminhando em busca da nossa evolução. E muito importante não perdermos esta oportunidade. De jeito nenhum. Não é verdade? Luiz Cláudio, o espírito reencarnante, ele traz com ele a sua personalidade de vidas anteriores? Ah, sim. Como dissemos antes, o espírito passa por um processo de esquecimento da sua história passada enquanto encarnado. Mas, no entanto, a nossa personalidade, que é formada pelas nossas características comportamentais, nossas virtudes e os nossos defeitos, que desenvolvemos ao longo de todas as nossas existências anteriores. A cada encarnação, nós voltamos à carne para tentar ir transformando os nossos defeitos em virtudes, até um dia chegar à nossa evolução plena, à perfeição, pronto de estarmos diante de Jesus, face a face, como disse Paulo, integrados a Deus. E assim trazemos as nossas características. Por isso, somos todos iguais, filhos de Deus, mas ao mesmo tempo, todos diferentes. Até gêmeos, nascidos na mesma hora,
com temperamentos totalmente diferentes, pois o seu conjunto de características comportamentais são diferentes. Um mais pacífico, outro menos, um mais generoso, outro mais egoísta, são as nossas características de todos nós. Então a trazemos sempre. O espírito vem com a sua personalidade. E nós pedimos para reencarnar? Nós ouvimos tantas pessoas que dizem que não pedi para nascer, coisas desse tipo, verdade. ditas de boca para fora, realmente, né? Mas pedimos, Luiz Cláudio, para reencarnar? Eu diria que pedir é até leve demais. Nós imploramos. Como você bem disse, tanta gente diz, se eu pedisse para encarnar, eu não queria vir nesse corpo, eu não queria vir nessa classe social, ou eu não queria vir nesta família, eu não queria vir nessa cidade ou nesse país. Mas, no nosso processo de reencarnação, Deus, em sua bondade infinita, permite que nós participemos, inclusive, do planejamento das nossas provas e expiações. Ele permite que não que estejamos fazendo o nosso destino, isso não, mas o tipo, a modalidade de prova, com quem vamos conviver, filhos de quem ou pais de quem, assumimos os nossos compromissos dentro daquilo que achamos que é a necessidade nossa de reparação. Enquanto na pátria espiritual, sabedores somos de onde falimos, como falimos, onde estamos precisando acertar mais. Assim, nós programamos, mas para chegar nesse ponto, a fila é muito grande. Somos 7 bilhões de espíritos encarnados hoje na Terra. A espiritualidade nos informa que de desencarnados, em torno de 20 bilhões. Então a fila é muito grande. Aqui, todos nós que estamos encarnados, nós pedimos muito, nós imploramos e não o fizemos sozinhos. Muitos daqueles que nos amam e que nos acompanham também intercedem por nós, também pedem por nós. Por isso, temos que, a cada encarnação, dar o melhor de nós para que possamos resgatar o máximo possível, dar o maior número de passos em busca da nossa evolução. Aquele que diz que não pediu para encarnar, ele não está lembrando o tamanho da fila que ele teve que encarar para estar até aqui. Que enfrentar, né? E, Luiz Cláudio, essas provas que passamos, nós aceitamos, elas vêm, nós reencarnamos com determinadas dificuldades a superar, mas com a nossa aceitação. Sim, nós, como eu falei, na grande maioria dos casos, nós participamos daquele planejamento, numa complexa contabilidade, vamos assim dizer, de culpas a purgar e reencontros missionários. Assim, aqueles que estão ao nosso redor, nossos filhos, por exemplo, nós assumimos as nossas responsabilidades, as nossas obrigações de como encarar aquela situação e o que deveremos fazer para dar o melhor de nós no auxílio àquele espírito que estará vindo sob nossa responsabilidade. As provas, sejam elas quais forem, têm a nossa anuência, têm a nossa participação. Então, a revolta que muitas vezes nós nos encontramos é uma revolta injustificada. E aumenta a nossa responsabilidade. Sem sombra de dúvida. Não é verdade? Luiz Cláudio, em que momento o espírito reencarnante se liga ao novo corpo? Sim. Então, feito todo este processo do planejamento, vou nascer filho de quem, em qual lar, então aguarda-se o momento do casal, o momento da concepção. É exatamente no momento da concepção em que o espírito se enlaça novamente à matéria. E esses laços são sutis, laços fluídicos sutis, que vão dia a dia aumentando, dia a dia, no processo permanente, enlaçando-se cada vez mais. A cada dia, a cada semana, a cada mês, até que ao final da gestação, ao final da gravidez, esteja lá no momento do nascimento 100% enlaçado. E é neste momento em que os laços estão se apertando, é que o espírito vai passando por um processo como que de uma hipnose
e ele começa a esquecer toda a sua história do passado, toda a sua existência, para que quando chegar no momento do nascimento, está zerado na sua memória. Não que ele a perca, mas durante a encarnação não teria graça nenhuma entrarmos numa escola para fazer as provas com a cola no bolso. De que adianta estarmos nas provas sabendo o porquê e onde erramos? Mas Deus, em sua sabedoria infinita, e nos concede o livre-arbítrio para que possamos, naturalmente, pelo o desenvolvimento, o aperfeiçoamento dos nossos conceitos morais, dos nossos sentimentos, irmos se evoluindo. E ao final, quando desencarnarmos, paulatinamente esta memória também vai retornando toda ela. Muito preciso tudo, muito perfeito. Muito, Deus não é perfeito, Gustavo? Deus é perfeito. Em todas Em as cada coisas. detalhe, né? Em cada detalhe, né? Quando nós ouvimos você aqui nos dando essa explicação, a gente vai imaginando o trabalho, a complexidade, o carinho e o amor com que tudo é feito, né? Sem dúvida. Nós podemos afirmar, Luiz Cláudio, que em cada criança existe, em cada criança há um espírito milenar? Sim, milenar, multimilenar. Todas as crianças, sempre um espírito multimilenar, com as suas características comportamentais, com a sua personalidade, com toda aquela sua história. Mas nascemos todos num corpinho 0 quilômetro, uma verdadeira fofura, né? Acredite, eu já fui uma fofura, e como todos nós, Deus, em sua bondade infinita, nos concede, neste primeiro momento, que é a infância, Ele nos concede a graça do adormecimento das nossas características comportamentais, principalmente as negativas. Assim, a criança é aquele ser angelical, aquele ser ternura, aquele ser que é impossível, quem conviva com ele, não se apaixonar mais e mais a cada dia por ele. Principalmente pai e mãe, que estão ali permanentemente, e aquele amor vai se multiplicando a cada dia, capacitando assim os pais, ao longo de toda a infância, a criar aquele que é o maior sentimento entre os encarnados. Amor de mãe, seguido bem de perto do amor de pai. Assim, ao fim da infância, quando a cortina do adormecimento das características comportamentais começa a se levantar e o adolescente começa a retomar a sua verdadeira característica, a sua verdadeira personalidade, por muitas vezes vêm as surpresas. Aquele filho angelical se tornar um filho rebelde, aquela criança pacífica se tornar uma criança violenta, aquela criança fraterna se tornar um jovem egoísta, aquela criança que nos tratava como super-heróis, não tínhamos defeitos, começa a apontar os defeitos. É a fase da adolescência que muitos chamam de aborrecência. É justamente ali que nós começamos a conhecer verdadeiramente quem são os nossos filhos, pois, enquanto crianças, não sabemos o que eles eram, não sabemos o que ele é, mas a partir da adolescência é que nós vamos verdadeiramente conhecendo a personalidade daquele espírito. Mas como falávamos, Deus, ele é tão detalhista e tão perfeccionista que até a primeira comunicação da criança, o choro, o brado na hora do parto, serve como um cadeado a fechar a união com a sua genitora. A mãe, quando ouve aquele brado, ela se conecta a ele com uma conexão inquebrável, uma conexão, uma jura de amor a ser seguido por toda aquela existência, seja qual for o destino do filho. Mesmo aqueles que venham a decepcionar, a mãe nunca abandona o seu sentimento, mesmo que ela não concorde com as ações do filho, mas ela sempre está ali disposta a tentar resgatar, a tentar auxiliar, ela jamais se cansa. Então é este grande amor que dá a capacidade aos pais
para cumprirem aquelas obrigações, aquelas responsabilidades assumidas anteriormente. A espiritualidade vem a nos informar, através do Livro dos Espíritos, que este momento da infância é o momento mais importante para a educação do espírito reencarnante. Pois, em função dessas características comportamentais estarem isoladas, e dentre delas o orgulho e toda a sua família de maus sentimentos, que são os grandes obstáculos à educação, a mente do espírito está extremamente fértil à assimilação de novos conceitos morais. É a oportunidade de ouro que temos nós, os responsáveis pela educação, a transmitirmos novos conceitos morais, os conceitos éticos, conceitos religiosos, que vão preparar aquele espírito reencarnante, preparar as nossas crianças para quando aquela cortina se levantar e que se começar a se deparar com as suas características comportamentais, principalmente as negativas, e o chamamento do mundo às suas tentações, o seu caráter já está com a base sólida dos bons conceitos morais, para que ele possa ter mais capacidade de enfrentamento das suas próprias tendências e tentações. Assim, a infância é um momento muito importante. O Livro dos Espíritos fala em 7 anos, esse período fértil, em torno de 7 anos. Mais adiante, o benfeitor Emmanuel chega a colocar de 3.000 a 3.500 anos, 3.500 dias, o que daria em torno aí de 9 anos. Assim, sabedores disso, nós não devemos desperdiçar nenhum único dia, nenhuma oportunidade de estarmos corrigindo e ensinando novos conceitos morais aos nossos filhos. E é realmente muito importante, porque nesse período é que vai ali se formando, acontecendo as impressões a respeito da vida, né? Tantas dificuldades que a criança enfrenta, vê uma coisa, acha que é outra. Então, os pais recebem essa missão e precisam estar muito atentos para levá-la a cabo com êxito, né? Bastante. E nós cometemos muitos erros em função disso, muitos erros. Nós temos ali, por excesso de amor, muitas vezes somos ali permissivos, deixamos que as coisas aconteçam, não educamos, mas mais à frente nos corrigimos, né? É verdade. Então, os pais precisam dessa atenção, né? É verdade. Em que consiste essa educação na infância? Você já começou aí nos falando, mas nós temos até Santo Agostinho, que tem uma passagem em que ele diz que é como o jardineiro, né? Os pais são como jardineiros que vão ali podando os galinhos rebeldes, né? Exatamente. Existe um erro muito comum, que é confundir educação com instrução. Educação é o conjunto de conhecimentos éticos, morais, que nós podemos passar e devemos passar aos nossos filhos, às nossas crianças, capacitando-os justamente ao enfrentamento das suas piores tendências. Conceitos morais que vão qualificar os nossos filhos, preparar os nossos filhos, o caráter, a base do caráter, para quando vier a adolescência e todo o resto de sua vida adulta, ele ter essa capacidade de enfrentamento das suas próprias tendências, ter a facilidade de relacionamento com a sua família, com a sociedade e até com relação às coisas de Deus. A instrução é o conjunto de ensinamentos técnicos, científicos, artísticos, culturais, de uma maneira em geral, que já estaremos capacitando os nossos filhos, dando uma boa base cultural aos nossos filhos, para que no decorrer da adolescência eles possam continuar adquirindo mais e mais e mais conhecimentos e assim qualificando-se para estar interagindo produtivamente, seja profissionalmente ou não, com a sociedade.
A espiritualidade, ela nos informa que em toda a história do planeta Terra, nunca houve nenhuma instituição mais qualificada à educação do que a família. É o núcleo familiar, e principalmente pai e mãe, que tem as maiores possibilidades de transmitir os novos conceitos éticos morais. Até porque somos seus ídolos, somos os seus super-heróis. E eles absorvem com muita facilidade os nossos ensinamentos. Assim, nenhum tipo de instituição, pela melhor que seja, será capaz de substituir a educação familiar, a educação de berço, pois a ferramenta utilizada pelo núcleo familiar é a ferramenta do amor. O objetivo que nos leva à dedicação na educação das crianças é o amor, o mais puro amor. Não temos outro interesse em cima disso. Já as instituições, por mais que existam ali profissionais que trabalham amorosamente, elas têm outros interesses além daqueles, os interesses profissionais, os interesses financeiros. E educação é amor. E a gente tem percebido que, ao longo do tempo, as coisas sempre se transformam, é normal, né? E os pais, eles estavam colocando muito em cima da escola, das creches, essa responsabilidade. Mas a gente sente que essa consciência de que quem educa, não é, são os pais, ela está voltando. E é importante que volte. Importante demais. E embora as mães de hoje em dia tenham essa jornada de trabalho, né, tão excessiva, porque quase todas as mulheres hoje em dia, jovens, estão ativas, né? Estão trabalhando em busca do trabalho, em busca de uma capacitação na sua área, né, mas não estão abrindo mão dessa educação. A criança vai para a escola, vai para a creche, mas eu sinto isso, eu percebo isso, que há essa preocupação em retomar, porque a escola não vai nunca substituir essa educação familiar. Não consegue. Exato. Meus queridos irmãos, nós estamos encerrando, Alfradique, o primeiro bloco do nosso programa, um assunto tão interessante, passa por demais rápido. E vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos com Luiz Cláudio Alfradique, do GEPAR, lá em Niterói, que está nos trazendo o tema A Importância da Infância. Vamos a um breve intervalo e retornamos já já. Eu nasci em Friburgo, então eu sou filho da terra. E por ser filho da terra, já existe por si só um grande vínculo com ela. Eu sempre fui muito apegado a essa natureza, esse ar puro, ao frio, às chuvas, às montanhas dessa terra. Eu sinto saudade da época em que meu pai comprava uns pães quentinhos na padaria. Depois ele colocava manteiga nos pães e distribuía para mim e para os meus irmãos. A manteiga derretia dentro daqueles pães quentinhos. E é na Superpão que eu me farto de comer pão, manteiga, queijos frios. Superpão, 30 anos. Deliciosa desde sempre. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama.
ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo nosso irmão Luiz Cláudio Alfradique do GEPAR, lá em Niterói, e está nos trazendo um tema interessantíssimo, a importância da infância. Antes de iniciarmos as perguntas do segundo bloco, Alfradique, eu gostaria de lembrar aos nossos irmãos que neste domingo, dia 24, nós teremos a tradicional feijoada do Laje, do Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam da nossa presença e essa feijoada, ela é tradicional, ela traz sempre uma ajuda financeira muito grande para as despesas do Laje. Começará às 11 horas da manhã e será uma tarde muito animada. Teremos também outros quitutes, doces, pastéis, para aqueles que não querem a feijoada, mas ela realmente é muito saborosa. E nós aguardamos todos vocês lá no Laje. Existe um bazar muito interessante que vai funcionar nesse dia, números musicais e um espaço destinado também para aqueles que queiram levar a sua feijoada para casa. Estacionam num determinado local, rapidinho vão, levam a sua quentinha para o almoço de domingo. Mas é muito importante que passemos a tarde com aqueles nossos irmãos. Então fica aqui o convite para dia 24, domingo agora, a feijoada do Laje. Luiz Cláudio, você também está convidado. Muito obrigado. Então, dando continuidade a esse tema interessantíssimo, quais são os erros mais comuns, Luiz Cláudio, que cometemos na educação de nossas crianças? Sim. Como falamos, como este período da infância é um período muito fértil, um erro muito comum é acharmos que podemos, é melhor, vamos deixar para depois, quando tiver um pouquinho mais maduro, ele vai ter mais entendimento. Ele pode ter até mais entendimento, mas vai ter ali o orgulho dificultando o seu aprendizado. Então, é não desperdiçar todas as oportunidades desde a infância menor. Um outro erro que é muito comum cometermos é quando a criança começa a nos surpreender tão pequenininha, com a primeira mentirinha, ou subtraindo o brinquedo do coleguinha, ou tentando via um tapa, via uma mordida, se livrar à base da violência, e achamos graça. Por vezes é engraçado mesmo, uma criança tão pequena, de onde tirou essa mentira? Mas quando nós achamos graça, o nosso sorriso, para ela é um incentivo. Aquilo agradou, a criança vai querer fazer de novo. Um outro grande erro que nós cometemos é, por vezes, achar que não podemos chamar demais a atenção, advertir demais a criança, senão daqui a pouco ela passa a gostar menos de mim. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Eu não vou ficar chamando a atenção toda hora, daqui a pouco vai gostar mais do pai do que de mim, ou vai gostar mais da mãe do que de mim. O que é um ledo engano, pois a advertência e, por vezes, a necessidade de um pequeno castigo sempre sem violência. Violência e amor são duas coisas que não comungam. É sempre importante para a bem da disciplina da criança. E quando nós sabemos fazer isso, dar o castigo, dar a advertência,
nós estamos disciplinando. Muito importante deixar muito claro aquilo para a criança, de que aquilo não é uma reação de violência, uma reação de vingança, uma reação de zanga, de mágoa. Daí, tão importante quanto dar o castigo oportuno, no tamanho certo, na hora certa, é saber tirar do castigo. Colocou a criança no castigo e quando tirar, tem que perguntar se ela sabe o porquê que está no castigo, porque a cabecinha dela roda rápido e por vezes esquece. E quando ela diz, não lembro, então vamos tentar lembrar juntos, porque senão não valeu de nada. E aí sim, vamos repassar os ensinamentos. Meu filho, por que você fez isso? Você mordeu a sua avó. Como pode morder a vovozinha? Nem bicho faz isso, meu filho. Olha só, papai, mamãe não suportam colocar você de castigo porque a gente sofre junto. A gente gosta de ver você brincando, você alegre, você se divertindo. Mas é necessário para que papai possa fazer de você um homem de bem, para que você seja uma pessoa boa. Você não quer ser uma pessoa boa? Eles sempre dizem que sim. Então não vai fazer mais, não é, filho? Não, está prometido, está prometido. Então, vem cá, me dá um beijo e vamos brincar de quê? É importante isso, porque este vem cá, me dá um beijo, vamos brincar de quê? É a prova cabal para ele de que não há nenhum sentimento ruim nosso naquilo. Acabou. Nós ali. estamos ali num gesto de amor. E vamos brincar de quê? É a prova de que não há ressentimento, não há mágoa. Vida que segue, tudo aquilo foi feito por amor. Um outro grande erro que nós cometemos é subestimar as crianças. As crianças são extremamente capacitadas ao aprendizado, absorvem como uma esponja todo tipo de aprendizado. E passamos para eles os ensinamentos teóricos, mas esquecemos de nos policiarmos quanto aos nossos exemplos. Nós somos os ídolos deles. E assim, todos os nossos exemplos, eles estão absorvendo, sejam bons ou sejam ruins. Meu filho, você não pode mentir. A mentira é algo muito ruim. 2 dias depois, toca o telefone e você fala, olha, se for fulano, eu não estou. Ué, mamãe está se livrando de uma situação indesejada mentindo. Ah, então eu também posso. Meu filho, você não pode ser egoísta. Você tem que ser fraterno, você tem que ser caridoso. Não pode ter esse apego todo. Ensinamos a ele. Aí chega no dia do aniversário, nós damos aquele brinquedo caro que ele tanto queria. Olha, filho, esse brinquedo é muito caro. É melhor você brincar sozinho. Não chama os coleguinhas para brincar junto, não, você vai acabar quebrando. Pronto, já foi o ensinamento todo por terra. Meu filho, você não pode xingar, você não pode ser violento. O xingamento não leva ninguém a nada, a violência não leva ninguém a nada. Entendeu, meu filho? Entendi, papai. 2 dias depois, está no nosso carro conosco, levamos uma fechada e coitada da mãe do outro motorista. E ele diz, papai nessa situação xingou, então eu também posso xingar. A cabeça da criança absorve muito mais o exemplo. Aí ensinamos algo de muito verdadeiro para ele. Sempre falamos, papai e mamãe sempre serão seus maiores amigos. O nosso amor é um amor incondicional. E você vai perceber que ao longo da sua existência, o seu amor com relação a nós também vai ser muito grande. E isso não acaba nunca. Ensinamos isso para ele. Mas por vezes, quando chegamos em casa, cansados do trabalho, e a avó dele, a nossa mãe, vem falar aquela mesma coisa pela 8ª vez, e nós perdemos a paciência. Mamãe, não me enche mais a cabeça, todo dia você me fala a mesma coisa. E a criança olha e fala assim, ué, o amor do meu pai pela mãe dele não é tão grande assim. Ele não tem paciência com ela. Olha o exemplo que a gente dá sem perceber. Ou então, quando a vozinha mora longe e a mãe pergunta ao pai, e a sua mãe, como é que ela está? E essa semana nem liguei para ela ainda. Ué, que amor é esse que meu pai tem que nem saudade teve? E um dos maiores erros que nós cometemos é justamente ligado à instrução e à educação. Nós queremos, em nome do amor, passar sempre o melhor de tudo para os nossos filhos. Tudo, tudo, tudo. Queremos as melhores escolas, as melhores roupas, as melhores viagens, queremos isso. E assim nós nos preocupamos muito
e nos transformarmos em bons provedores. Fazemos hora extra, arranjamos novas atividades complementares para dar sempre o que há de melhor aos nossos filhos. Mas toda essa carga horária vem a roubar o tempo necessário para a educação dos nossos filhos. A espiritualidade vem a recomendar que sempre que possível, pai ou mãe consiga destinar um número maior de horas nesta primeira fase, 7 anos, no máximo 8 anos, dedicadas à educação. Mas no mundo atual, como nós estamos falando aqui, é muito difícil. O papai trabalha fora, a mamãe também trabalha fora. Se não tem alguém do núcleo familiar a ficar com as crianças, ajudando nesse processo da educação, que é a educação do berço, nós temos que colocar as nossas crianças nas instituições, nas creches, nos maternais, seja onde for. Saímos cedo, pegamos elas no final do dia e então não temos mais a oportunidade de dar continuidade naquele processo que nós assumimos a responsabilidade, mas temos, requer o nosso sacrifício, fomos nós que escolhemos, precisamos mudar os nossos hábitos. Chegamos em casa, invariavelmente chegamos em casa com as nossas crianças, vamos cuidar da janta, dar a janta, assistindo a novela, depois continuamos ali, paramos para assistir o telejornal, continuamos na segunda novela, já é hora da criança se recolher, colocamos ela na caminha, ligamos a televisão, colocamos no canal de desenhos animados e ela fica vendo aquele desenho animado até dormir. Quando se nós formos menos egoístas e levarmos mais a sério a nossa educação, a educação das crianças, vamos voltar um pouco, sair um pouco desta modernidade e retornar ao convívio. Vamos jantar sem a televisão, conversando, criar as nossas crianças no hábito do diálogo dentro de casa. O telejornal fica para mais tarde, ele repete depois, senão amanhã tem nas rádios todas as mesmas notícias. Vamos acompanhar os nossos filhos até a cama. Ali, colocando na cama e levar o velho hábito de contar as histórias. Usar os livros fantásticos que tem de historinhas, todas com conceitos morais a serem assimilados pelas crianças no contexto da história. Antes da história, a prece, a oração, passar a nossa religiosidade, seja qual for a nossa religião, para as nossas crianças. Mas não uma prece complicada, aquela prece simples dentro do seu linguajar. Vamos à historinha. Invariavelmente acontece de que nós começamos a dormir antes delas. E elas catucam a gente e falam, papai, acorda. É verdade. E nós vamos ali falando a historinha, mas não é ler a história, é vivenciar a história. Conseguir transformar cada conceito daquele para a vida humana. Olha só, viu como é que a florzinha respondeu à agressão do monstro? Ela respondeu perdoando, com carinho. Na vida é assim também, as pessoas têm que agir. E sempre assim, fazendo essa... Sempre fazendo a ligação, para que fique mais fácil a assimilação da criança. Aí, determinadas histórias, nós vamos ler numa única noite. Outras, 10 dias para conseguir chegar ao final. Seja porque ela dorme no meio e amanhã ela pede para começar tudo de novo. E quando não chega no final, nós já temos a história toda passada e queremos pegar um novo livro. E ela fala assim, não, conta de novo. E nós vamos contar de novo e vamos descobrir novos ensinamentos para ela. Exato. E assim estaremos passando, dedicando isso à nossa criança, às nossas crianças. São só 7 a 8 anos. Passa tão rápido e falamos assim, ai, que saudade, ai, se eu pudesse voltar no tempo. É verdade. Minha esposa que fala, se tivesse um remedinho para voltar atrás, eu gostaria. Então não vamos desperdiçar essas oportunidades que são ímpares em nossa vida. Exato. E você aí nos falou em educação, em instrução, vamos falar um pouquinho mais. A educação é mais importante do que a instrução? Sem sombra de dúvida que sim. A educação, ela forma o caráter. O ideal é educação e instrução. Conhecemos pessoas que não tiveram a instrução por motivos de carência econômica, alguns analfabetos, semi-analfabetos, só cursaram lá os primeiros anos, mas tiveram uma excelente educação de berço. São pessoas, apesar de não instruídas,
pessoas boas, pessoas honradas, pessoas fraternas, pessoas comprometidas com a verdade, pessoas solícitas, caridosas. Há o outro lado. Há aquele que conseguiu todas as melhores instruções, cursou as melhores universidades, um senhor profissional, mas não teve a educação. Assim, nós vemos aí todos os dias médicos gabaritados enriquecendo à custa de clínicas de aborto, fraudes a planos de saúde, fraudes a hospitais públicos, tirando aquilo que já é tão pouco para o povo. Economistas, engenheiros, administradores, advogados, todos os dias nos telejornais, envolvidos em escândalos de desvios de recursos bilionários que tanta falta tem feito ao povo. O ideal é a boa educação, formando caráter e uma boa instrução. Esse que tem as duas tem tanto a servir para a humanidade. Agora, a instrução sem a boa educação é uma arma perigosíssima na encarnação daquele espírito, porque ele não retroage no seu desenvolvimento, mas ele pode aumentar o seu endividamento. E nós também nos lembrarmos, nós espíritas que somos, sabemos da importância do Evangelho no lar. Nesse momento do Evangelho no lar, é possível, Luiz Cláudio, agregarmos, trazermos ali as nossas crianças? Faz parte, claro que faz parte. O Evangelho do lar é um processo importantíssimo na educação dos nossos filhos, porque todos que fazem o Evangelho no lar, eles sempre vão se sentindo cada vez melhor. E as crianças são sensíveis, elas percebem isso. Podem participar desenhando, Isso, enquanto sem ouvem dúvida. o ensinamento. São várias maneiras e várias formas Sem dúvida nenhuma. que nós temos, né? Uma outra coisa também importante que falávamos é a evangelização que as casas espíritas oferecem. Muito importante. Os pais não deixarem de levar as crianças, não é verdade? É verdade, é verdade. É muito importante. E muitas vezes as crianças são resistentes nesse momento, não querem ir. Tem os apelos hoje em dia das tecnologias que acabam sendo mais interessantes, mas aquela forçadinha vai fazer com que depois que estiver lá, ele se sinta bem, né? Sente, é a questão de conhecer. Exatamente. Luiz Cláudio, nós estamos aqui chegando aos minutos finais do nosso programa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre o GEPAR, nos deixando aqui suas considerações finais e também falando sobre essa casa de onde você vem. O GEPAR é uma casa que, como todas as outras, muito envolvida até nesse aspecto da própria criança. Nós fazemos um trabalho interessante lá com a creche, na comunidade, uma comunidade muito carente. E isso é importante para todas as casas. Quando se fala em criança, a gente lembra sempre de filhos. Filhos que são compromissos assumidos por nós. E a melhor definição de filho que eu mais admiro, ela vem de José Saramago, aquele grande escritor português. Aliás, o único prêmio Nobel de literatura na língua portuguesa até os dias de hoje. Ele que pouco antes de desencarnar em 2010, deu essa definição. Abre aspas. Filhos são seres que nos foram emprestados por Deus para que possamos fazer um curso intensivo de, : como aprender a amar alguém mais do que a si mesmo. Como aprender a corrigir os seus piores defeitos para que possamos dar os melhores exemplos. E como desenvolver extrema coragem. Sim, extrema coragem necessária à missão de ser pai, de ser mãe, diante de tantas possibilidades de dores e sofrimentos. Até mesmo o maior sofrimento, aquele de, ao final da jornada, percebermos que não a fizemos a contento, ou, a qualquer momento, depararmos com a maior de todas as dores, a perda de um filho tão amado. Perder? Como? Não são nossos, foram apenas um empréstimo de Deus. Lembra-se, fecha aspas, José Saramago. Hoje, nossos filhos, a quem estamos amando. Ontem, talvez nosso pai, talvez nossa mãe, talvez a nossa esposa ou nosso esposo, um amigo ou até mesmo um inimigo.
doravante, por força desse amor, eternamente, nossos irmãos. Que coisa linda, né? É muito lindo isso. Muito lindo isso. Esse programa realmente, agradecemos muito sua presença, nos trazendo esse tema maravilhoso. Eu é que agradeço mais uma vez. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa de hoje com essas palavras maravilhosas a respeito de filhos, esse bem tão precioso que Deus nos confia. Muito obrigada, Luiz Cláudio. Mais uma vez. Tenham todos, queridos irmãos, uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai, nos amparando sempre, e Jesus, este mestre amigo de todas as horas, sempre ao nosso lado. Até o nosso próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.